A graça do Senhor Jesus. Abacuque foi um profeta muito importante na Bíblia. No contexto da história de Israel, ele profetizou um pouco antes do cativeiro babilônico, antes de Nabucodonosor invadir a grande fortaleza e desta forma subjugar o povo de Israel. É triste essa história, mas o Nabucodonosor recebia tributo do rei de Israel e ele se negou, o rei Joaquim, a continuar dando tributo a Israel, acreditando que na sua fortaleza, grande fortaleza, ele iria estar protegido, não ia ser atingido. Eram muralhas tremendamente largas e altas, e ele tinha um exército bom, inclusive, mas infelizmente o rei Nabucodonosor venceu. Venceu. Ou, querendo ou não, o que aconteceu foi o resultado de uma trajetória trágica que o povo de Israel já tinha realizada, através das suas ações, onde se distanciava de Deus, as injustiças, a idolatria, os pecados diversos, a rebeldia daquele povo. Era um povo que estava distante de Deus. E dessa forma, o rei Joaquim ainda trouxe essa afronta para Nabucodonosor, que não aceitou de jeito nenhum. Então, desta forma, o rei Nabucodonosor destruiu toda aquela grande fortaleza. Israel foi assim levado ao cativeiro. Mas o grande profeta Abacuque, ele tinha profetizado do que ia acontecer. E ele tinha profetizado e ele estava preocupado com a questão do sofrimento do povo de Israel. Porque eles iam sofrer muito, ia ter muita morte, ia ter muita crueldade de passar. E ele questionava a Deus a esse respeito. Afinal de contas, Deus traz julgamento para o próprio povo dele, para o próprio povo dele. A pergunta é: por que Deus traria uma tamanha punição maior do que qualquer tipo de coisa que aquele povo estava fazendo? E aí é o resultado do grande pecado. E ele falava o seguinte: como é que Deus manda um grupo que também comete injustiça fazer injustiça contra o povo de Israel? E Deus estava usando um grupo poderoso para trazer o juízo sobre aquele povo. E Deus falou com ele que do mesmo jeito que o povo de Israel estava sofrendo, iria sofrer com a punição por causa dos seus erros, dos seus próprios pecados, também o próprio povo babilônico iria chegar o seu momento de pagar pelo preço dos seus pecados, das suas ações erradas e injustas, pelas suas crueldades. Quer dizer, cada um paga pelos seus próprios pecados. Mas aqui eu quero ler para vocês Abacuque 3, versículo 2, que diz o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Vamos dividir aqui esse versículo, que boa parte aqui eu já falei em relação com ele. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele teve respeito, um temor, não é um temor assim de uma coisa doentia, não é uma fobia, é um temor de respeito àquilo que Deus falou com ele, as explicações que Deus falou com ele e do que iria vir, a nível de sofrimento para o povo. Mas ele sabe que Deus é justo. Ele ouviu o Senhor e temeu, mas ele faz uma oração dizendo: Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva. No decorrer do tempo, eu sei que
vai acontecer essa tragédia, quer dizer isso, que o povo vai ser julgado. Mas, Senhor, tenha misericórdia. Recupera esse povo, recupera essa nação. Faça a tua obra. E a gente considerar aqui que, quando ele fala, viva, Senhor, a tua obra, o profeta está pedindo por uma renovação do povo de Israel. O profeta está lembrando que essa obra, a obra dele, que tinha feito desde a época, a obra de Deus, que fez surgir o povo de Israel através de uma única família, de Abraão. E essa obra que Deus fez, o surgimento de uma nação que representava Deus aqui na terra, né? Você que é forte falar isso. Um povo que tinha uma aliança com Deus, né? Interessante em cima disso tudo aí que a obra de Deus em construir aquele povo, né? Em transformar uma família em milhares e até em milhões de pessoas, é algo tremendo. Isso é uma obra de Deus. A obra de Deus de chegar a ter levado o povo até o Egito e de ter salvo da fome. A obra de Deus de ter liberto da escravidão do Egito. A obra de Deus de ter levado o povo pelo deserto. A obra de Deus de ter construído, de ter levado o povo até a terra santa, a nova terra prometida. A obra de Deus de ter trazido ao seu povo de Israel um reino através de Saul, de Davi. Deus que faz as suas críticas, né, ao surgimento de reino, que antes não havia reino, havia uma confederação de tribos, eram 12 tribos, e ali aquela confederação, eles se viravam desta forma. O exército, por exemplo, não existia. Quando tinha algum tipo de embate, de batalha, e essa confederação, o juiz que surgia, ele convocava o povo por todo lado, e o povo se apresentava e eles passavam a guerrear. Mas com o surgimento do reino, né, de um rei, foi organizado assim um exército, né, e as coisas passaram a ter uma outra forma de organização e de apresentação. Mas no decorrer do tempo, muita coisa aconteceu, né? Chegou a época de Abacuque, a época próxima a levar o povo, os babilônios de invadir, levar o povo até a Babilônia, em cativeiro, e ele pede a Deus, Senhor, aviva a tua obra. E demorou muitos anos, décadas, até que Deus trouxesse de volta o seu povo. Até que Deus passou a usar Esdras e Neemias para essa restauração. Mas Deus fez. O povo de Israel está até hoje, né, reconstituiu a sua nação. Deus aviva a sua obra. Assim como tem a obra de Deus aqui colocada em relação a Israel, tem a obra de Deus, Igreja de Jesus Cristo. A obra de Deus personalizada em cada pessoa, né? Aviva, Senhor, a tua obra em relação à igreja. Aviva, Senhor, a tua obra em relação a cada membro do corpo de Cristo, né? Aviva, Senhor, a tua obra na minha vida, na vida de cada pessoa que está ouvindo. Aviva, Senhor, aviva na dimensão espiritual, né? Na palavra de Deus, na oração, no testemunho, seja em todas as áreas possíveis. Em áreas que nós estamos falhos, porque se a gente está precisando de um avivamento é porque realmente, né, estamos falhos. Eu estava ouvindo uma pregação de um pastor, ele falando sobre essas questões todas de avivamento e tal. Interessante que testemunhos de grandes homens de Deus na história trouxe grandes avivamentos. Deus pode trazer esse avivamento através de qualquer um, mas qualquer um que queira ser essa pessoa, um grande instrumento, tem que pagar um alto preço. E nós possamos todos estar dispostos. A verdade é que muitos de nós não têm essa disposição. Essa falha que todos nós cometemos, talvez seja por causa da nossa limitação humana, talvez seja por causa da nossa disposição carnal, ao invés de ter uma disposição espiritual. Então esse é o momento que nós temos que passar para pensar assim, meu Deus, eu tenho que dar uma melhorada. Senhor, aviva a minha vida, para que eu seja melhor
ou menos pior do que eu sou. Nós temos que orar a Deus para fazer uma grande obra em nossa vida. Porque se cada pessoa da igreja melhorar, a igreja melhora. Então, aviva o Senhor, né? É um pedido de avivamento espiritual que ele fez. E ele ainda fala assim, no meio dos anos, notifica. Quer dizer o quê? Faça essa obra ser conhecida, né? Então Israel hoje é conhecido, uma nação que estava basicamente destruída, milhões de pessoas foram mortos na Segunda Guerra Mundial, hoje está aí restaurada, um grande exército, uma nação forte, graças a Deus. E eu digo para você, e a igreja de Jesus Cristo, e você, que a obra de Deus seja conhecida na sua vida, né? Que a operação de Deus, eu colocar aqui você como obra de Deus e a operação de Deus nessa obra, né, possa acontecer, que todas as pessoas possam conhecer em nossas vidas e na vida das outras pessoas que você conhece e na sua igreja, que algo aconteceu, algo está acontecendo, que nós não ficamos parados no meio da frieza, no meio simplesmente que é a situação que estamos anestesiados, pasmados, né? Impossibilitados pela nossa própria decisão de ficar parados, sem ação. Então a gente tem que tomar uma providência. Você tem que tomar uma providência. Eu tenho que tomar uma providência. Nós temos que tomar uma providência. Então, quando ele fala ainda aqui, diante de toda a situação que iria vir de grande juízo sobre o povo de Israel, ele diz, Senhor, quando vier o juízo, quando vier a sua ira, eu vou te pedir, Senhor, tenha misericórdia. O que é misericórdia? É ser favorável. Quando você estiver passando por uma tribulação, quando eu estiver passando por um momento difícil, que a gente não possa esquecer nunca, de pedir misericórdia a Deus. Pedir que Deus seja favorável a nós diante de uma situação que a gente não queria estar, mas está. Outras vezes a gente mesmo se enfiou naquele problema e agora a gente precisa de uma ajuda de Deus, de uma intervenção de Deus. E aí se peça a Deus misericórdia mesmo. Tem hora que tem que pedir a misericórdia, né? Entendeu? A gente precisa de força, a gente precisa de ter a consciência de ter uma vida renovada. Uma vida avivada faz toda a diferença. Uma pessoa que vive uma vida e avivar, eu estive olhando essa palavra no hebraico, significa exatamente restaurar a vida, dizer, dar vida. Imagine que muitas pessoas vivem como já estivessem mortos, né? Mortos. E eu queria que você pensasse em você mesmo nesse momento. Se pensasse, não olhasse para o outro, porque o outro vai dar conta da vida dele. Olhe para você mesmo. Eu olho para mim mesmo e pergunto a Deus, Senhor, como é que está a tua obra em minha vida? Como é que está o avivamento na minha vida? Eu estou morto, Senhor, me ressuscita. Me ressuscita. E que Deus tenha misericórdia de nós, porque o profeta pediu foi misericórdia. E eu estou pedindo misericórdia, e que você possa pedir misericórdia a Deus, e que nós possamos ter um encontro com um grande avivamento espiritual em nossas vidas. Fica na paz de Deus.